mais uma vez, obrigado pelo trabalho bonito que você tem feito também de organização, né, secretaria ativa, né? Depois, então, eu queria, evidentemente, dar as boas-vindas aos queridos colegas que vão falar, o professor André, que daqui a pouco eu vou apresentar, e o professor Leandro, mas também saudar aqui todos os outros colegas, amigos, simpatizantes do pensamento de Levinas, que vêm participar dessa última sessão aqui conosco. Né? A gente está tendo esse sucesso, assim, sucesso no sentido de conseguir reunir pessoas para pensar a partir do pensamento de Levinas, e coube, então, essa tarefa hoje minha de mediar esse debate entre nós aqui, né, com essa temática do porvir ou do futuro, né, uma vez que nós tratamos dessas questões da morte, da violência, do totalitarismo, há algum lugar para a espera? Há um lugar para o porvir? Um pouco essa a nossa perspectiva. O professor André tem assim um Braine de Farias, é doutor em filosofia pela PUC do Rio Grande do Sul, é mestre e doutor, né, André? É professor do programa de pós-graduação de filosofia da Universidade de Caxias do Sul, autor de muitos artigos, muitos livros, tem uma série assim de textos muito interessantes. Eu vou, para não mencionar tudo, André, eu queria chamar a atenção assim desses livros publicados, né? O último, que é sobre a questão do racismo em variação, contribuições para a crítica biopolítica, publicado em 2019, né? O André tem escrito e tem, inclusive, feito várias lives sobre a questão da biopolítica, necropolítica. Eu acho que ele tem uma contribuição enorme aqui para nos brindar com o seu saber nessa tarde. Depois tem um outro texto que eu acho que o André também tem essa veia poética, que escreveu um texto muito interessante chamado Poéticas da Hospitalidade. Inclusive, eu já tive assim o prazer de ler o texto. É um texto muito bonito, André. Ensaios para uma filosofia do acolhimento. Então, ele tem também toda essa preocupação com o problema da biopolítica e da hospitalidade. Depois, eu acho que eu queria chamar a atenção também num artigo, num capítulo que você escreveu, que inclusive acho que tem a ver um pouco com a temática de hoje, que é Preciso Começar de Novo. Lembra desse texto, André? Que foi lá que você escreveu inclusive deu uma conferência bela naquele seminário do CEBEL de 2017, né? E saiu naquela coleção da perspectiva, Sabedoria do Amor, Amor da Sabedoria, Sabedoria do Amor, no Amor e Justiça, aquele livro que foi publicado pela editora Perspectiva. Então, eu acho que eu vou deixar para o próprio André depois poder falar sobre, né, seja a reflexão, a publicação e a temática que ele vai nos introduzir. Eu vou apresentar também já o Leandro e depois, então, o André poderia começar, se não houver problema. Depois o Leandro também expõe a temática. O professor Leandro Gornick Nunes é doutor em Direito pela Universidade Federal do Paraná, professor em Direito Penal e Criminologia da Universidade da região de Joinville, é especialista em Direito Penal pela Universidade de Salamanca, advogado criminalista e tem também uma publicação vastíssima, tem escrito muito, tem publicado, acompanha, né, toda a problemática do direito na conjuntura internacional e nacional. E tem um texto muito interessante chamado Culpabilidade e Alteridade, Limites da Criminalização em um Direito Penal Humano. Eu creio também que tem um elemento bastante rico aqui que vai nos propor, nos apresentar. Né? Depois tem vários textos, capítulos publicados, mas um que eu também, assim como eu mencionei o do André, Leandro, um texto que é um pouco mais, já tem um pouquinho mais de tempo que você publicou, mas que é bastante instigante para o debate hoje, que é Um Sopro de Esperança. Então, você falava da questão do sopro, lembra disso? E depois, que saiu no jornal lá de Joinville, e alternativas para uma prisão preventiva. Então, acho que toda essa questão do direito criminal, mas o direito em geral. Então, eu dou as boas-vindas em nome do CEBEL, agradecer profundamente pela partilha de vocês, né?
por compartilhar conosco aqui nessa tarde. Sem delongas, então, eu passo a palavra para o André. Nós temos aqui, André, em torno de 25 minutos, 30 minutos para a sua exposição. Você fique à vontade, você já é da casa. Né? E depois, em seguida, passamos a palavra para o Leandro. E queria avisar também a todos que estão aqui conosco que podem ir mandando as perguntas pela live, né? Pelo chat, e ali nós vamos recolhendo, e depois que eles falarem, nós temos uma rodada de perguntas, responderemos. Tá bom? Então, muito obrigado mais uma vez, e a palavra é de vocês. Então, muito obrigado, Nilo, por essa generosa apresentação, pela acolhida de vocês, sempre tão carinhosa, sempre tão levinasiana, né? Muita saudade aí de encontrar esses amigos e fazer esse debate ao vivo, né? Na devida proximidade do rosto, né? Mas, enfim, estamos nesse contexto e temos que nos adaptar, né? E, ao nos adaptar, não deixar, não descurar da crítica que a gente precisa fazer, filosófica, né? Da reflexão que a gente precisa fazer do momento. Eu diria que esse momento está muito propício para a filosofia. Confesso a vocês, e tenho falado muito sobre isso, que, sinceramente, na minha vida de professor de filosofia, eu nunca me senti tão útil quanto em 2020, no mesmo momento em que as humanidades ameaçam ser chutadas para fora dos currículos, né, das nossas vidas acadêmicas, né, em que o filósofo, enfim, o sujeito das humanidades se torna dispensável, né, descartável face a essa demanda econômica completamente demente, né, que impera, né, sobre nós, enfim, que nos submete a todos. Mas eu confesso que tenho sentido, de minha parte, uma convocatória, né, assim, uma responsabilidade muito especial, exatamente por ocupar um lugar especial de fala, né, eu diria, né, que é a filosofia, enfim, a reflexão, a capacidade de articular ideias que sejam úteis, que sejam interessantes para a gente pensar o que está acontecendo, né, o presente, e mais, sobretudo, eu diria, aproveitando então já o gancho do tema, para o futuro, né, para a gente compreender quais são as nossas alternativas, enfim, como é que se desenha o futuro, e como que se deve dar, né, talvez, assim, o nosso engajamento com relação a isso, enfim, no mínimo a nossa responsabilidade com relação a isso, né? Quando eu recebi o convite de vocês, eu fiquei muito feliz de pegar esse tema, né? Ah, que bom, né? Eu gosto muito de trabalhar essa questão, porque ela, na verdade, ela atravessa, eu diria, todos os temas, todos os pensadores, todo mundo que tem falado lucidamente, criticamente a respeito de nossa situação, pelo menos os que me interessam, né, os que eu tenho lido, nunca deixam de falar sobre o tempo, sobre o futuro, né? Porque eu diria assim, de saída, que existe uma estratégia muito ardilosa, muito eficaz mesmo, assim, muito deliberada, muito consciente do capitalismo do século XXI, que tem a ver com o sequestro de toda a ideia de futuro, né? Que tem a ver com a imposição de um determinismo, né? Cuja lógica quem oferece é a economia neoliberal, né? Então, a imposição de um futuro definido, né? Estamos todos nesse momento, e isso, eu diria, independentemente até da pandemia, né? Isso a gente pode facilmente verificar, né? Que isso já vem, né? Que isso é um processo que vem se desenvolvendo. Bom,
né? Se eu falei em neoliberalismo, então a gente tem que falar pelo menos nos últimos 40 anos, né? Em que essa política começa a se implantar, a se desenvolver, mas que, ultimamente, nos últimos 10 anos, vamos dizer assim, ela tem sido absolutamente hegemônica, né? Dominante, enfim, definidora de toda ideia, né? De toda ideia de governo, de toda ideia de economia, de toda ideia de relação, e também de toda ideia de futuro, né? Os neoliberais adoram repetir e na tentativa de que a gente se convença disso. Não há alternativa, não há outra maneira de resolver os problemas, não há outra maneira de governar, não há outra maneira de pensar a economia, né? Não há alternativa, né? Ou é esse mundo ou nenhum mundo possível, né? Então, obviamente que nós nos sentimos imediatamente convocados a pensar, né? Que de fato, de que isso, primeiramente, isso é uma grande mentira, né? Uma grande falácia. Nós estamos de fato sendo ludibriados, né? Há muito tempo, enfim, sendo, né? Diria nós assim nós digamos de uma maneira geral, né? Assim, né? Quer dizer, a gente é pego por isso, né? Certamente é pego por isso. Agora, quem se dedica a pensar sobre essas coisas, dar aulas e ler sobre filosofia, tem a chance de entender um pouco mais, né? Assim, de compreender de forma mais crítica. Mas isso não nos retira, né? Da situação de ser levado também, né? Nesse roldão aí, né? Então, enfim, aí todas as análises que a gente poderia fazer do modo como... Alô? Do modo... Continuo? De repente eu escutei Sim, uma sim. voz, parece que Sim, alguém quer sim. falar. Pode continuar, professor. Pode continuar. Então, isso assim como um comentário assim inicial, tá? Por favor, Nilo, quando chegar perto assim da hora de eu parar, você me faça um sinalzinho, tá? Tá bom, tranquilo. Para eu poder me organizar aqui. Tá bom. A minha tendência é falar demais, né? Então, até por isso eu fiz um esquema aqui no meu caderninho, ó. Vou confessar para vocês que eu tenho uma colinha aqui para não me perder, tá? Para eu organizar um pouco as ideias com o objetivo da gente disparar uma conversa, né? Que é essa a intenção desse encontro, né? Então, assim, eu diria que o contexto é a pandemia, né? Até na própria abertura, no próprio texto, né, das Jornadas Levinasianas, vocês fazem referência a isso, né? O momento da pandemia, o momento do confinamento como aparelho biopolítico de captura, né? De captura de nossas vidas, né? Isso como sendo o contexto que nos atravessa, né? O comum, né? Isso como uma experiência planetária. Então, existe um vírus que a ciência ainda não domina, não conhece, não existem anticorpos, vacina, e então a medida da Organização Mundial de Saúde é o confinamento, né? Então, tudo isso que a gente está, toda essa tecnologia de controle, né, de governo sobre nossas vidas, vamos resumir pela palavra confinamento, ou isolamento social, né, afastamento uns dos outros, isso sendo a experiência pela qual estamos passando desde o início do ano. Vamos considerar desde o final do ano passado, já está fazendo um ano, né, considerando que começou lá na China, nos países do Oriente. Então, isso como sendo o que a gente está vivendo, né? E aí a consequência, a visível e experienciável neutralização da proximidade. Então,
óbvio, né? Uma coisa leva a outra, se não podemos mais nos aproximar uns dos outros, né? Porque isso significa ameaça de morte, né? Posso me contaminar. Então, a gente experiencia a anulação da proximidade, eu diria assim, vamos dizer assim, a sua redução ou, né, a neutralização, né? Considerando a proximidade como um conceito muito importante para o nosso pensador, né? O Levinas, e que consequência filosófica a gente percebe imediatamente, né? Então, levinasianamente, diríamos que interrompemos o fluxo que potencializa o que devemos entender com Levinas por ética e política, né? Se não tem proximidade, então a gente seca a fonte do ético e do político, né? Mas, embora seja essa uma experiência de proporções planetárias, como eu falei, não é de todo caso algo suficientemente refletido, né? E aí a importância do nosso autor, né? de Levinas. Então, eu tenho pensado muito desde o início do ano, e toda vez que eu tive que escrever e falar algo, me pronunciar a esse respeito, é impossível, né? Quem estuda Levinas, quem conhece minimamente Levinas, não perceber a pertinência, né? A relevância desse autor, especificamente para pensar esse momento, né? Dado que fomos atacados, digamos, né? Isso, eu coloco isso, vamos dizer, eu acentuo isso como uma estratégia biopolítica, mas é claro que a gente pode dizer que, não, sim, é uma estratégia biopolítica de controle, né, dos corpos, tudo isso. Porém, é uma questão de saúde pública, é evidente, né, que eu não estou negando nada disso, né? A questão da saúde pública, a gente realmente precisa se isolar, né? Mas eu estou pensando isso dentro de um contexto mais largo assim da crítica filosófica, tá certo? Então a importância de Levinas, eu diria, se dá a importância de Levinas se dá para isso, né? Para a gente pensar mais radicalmente essa experiência pela qual passamos todos planetariamente, mas que creio que não é suficientemente refletida. E a desconfortável, eu diria assim, responsabilidade de seus intérpretes, né? Daí, então, confessando com vocês aqui um certo, né, uma certa chamada que ocorre a quem se dedicou, né, se dedica a estudar esse autor, né? Opa, chama lá os professores e o que é que esse filósofo tem a falar, né? Então, uma grande responsabilidade da qual eu não pretendo me esquivar, né? Não quero, mas ela é desconfortável, é bastante desconfortável, confesso. Aí, como eu falei em responsabilidade, sendo a responsabilidade para o Levinas uma dimensão assimétrica, né? Ela se torna, ou ela me torna, insubstituível, né? Exatamente o oposto de uma responsabilidade que eu chamaria de servil ou de funcionário, né? De Eichmann, né? O nazista que foi capturado lá e analisado pela Hannah Arendt, do cumpridor de tarefas, pois quem apenas cumpre tarefas pode perfeitamente ser substituído, né? Então, a responsabilidade levinasiana, ela nos torna insubstituíveis. E aí eu vejo nisso uma dimensão muito poderosa mesmo, para pensar a nossa condição no presente, nesse presente pandêmico e terrivelmente fascista que estamos vivendo, né, em vários lugares no mundo e no Brasil. O Brasil virou um centro de um laboratório, né, do fascismo mundial, né, com Jair Bolsonaro. E então
uma responsabilidade imensa, né? Quer dizer, de radicalizar mesmo, de entender que a condição política da gente é uma condição de responsabilidade insubstituível, né? Acho que os levinasianos têm aí uma tarefa muito importante para ajudar as pessoas a entender isso aí. Aí, por outro lado, então, eu dei assim o contexto da pandemia, a consequência que convoca-nos, né? Levinasianos, enfim, estudiosos de Levinas, para pensar a responsabilidade. E aí, por outro lado, um comentário sobre essa situação do nosso mergulho no mundo aparelhado, né? Então, gostaria de fazer um comentário que é um tema que eu penso com Wilhelm Flusser, né? Que é, como vocês sabem, um autor que me interessa bastante, que eu acho que eu articulo bastante com as leituras de biopolítica, né? E de hospitalidade, enfim, gosto muito de trabalhar os autores, né? Enfim, os autores que creio que nos fornecem categorias importantes, que a gente pode fazer cruzamento para poder ter uma leitura complexa, né? Plural da realidade. Então, acho que o Flusser ele traz contribuições importantíssimas, né? Então, nós mergulhamos de fato no mundo dos aparelhos, né? Então, o exemplo disso sempre ocorre, quer dizer, a gente não, né? Desde que começou a se encontrar pelos aparelhos, pelos computadores, enfim, de forma remota, né? A partir do momento em que tivemos que ficar confinados, isso se deu, né? Quer dizer, o nosso corpo ele é substituído por uma tela, por uma janela, e é ali que tudo tem que acontecer, né? Então a gente está substituindo toda uma vida real, né? Concreta, enfim, todo um tipo de situação ética e política por um outro tipo de situação ética e política, que é a imagem técnica, né, para usar um conceito aí importante, e isso vai trazer consequências que a gente não está de todo preparado ainda para pensar. Não sei se a gente tem todas as categorias para entender isso aí, né? Mas algumas a gente já tem, né? Então eu quero sugerir aqui algumas ideias, né? Então isso representa um risco de sermos substituídos, né? Quer dizer, o mergulho no mundo aparelhado representa um risco da gente ser substituído. Eu vinha falando de responsabilidade e do que significa responsabilidade enquanto dimensão de insubstituibilidade, né? De dimensão que nos torna insubstituíveis. E o nosso mergulho no mundo dos aparelhos, que foi forçado, né, que faz parte dessa estratégia biopolítica de captura, ele levanta esse risco, né? Ele significa mesmo esse risco da gente ser substituído. De que forma a gente é substituído? Bom, imediatamente somos substituídos pelas nossas próprias imagens técnicas, né? Que são esses quadradinhos que a gente está vendo aí nas telas móveis, né? Essas são as nossas imagens, né? Esse é o meu corpo agora, né? O meu corpo social é esse que vocês estão vendo aí num quadradinho aí na tela, né? Somos substituídos por nossas imagens técnicas, né? Que, sendo produzidas por esses objetos complexos, essas caixas pretas, né, que são os aparelhos, têm a grande habilidade biopolítica de estrangular nossa responsabilidade. Se não somos capazes de responder pela produção de nossas imagens técnicas, dado que não dominamos os códigos da caixa preta, como fazer com que essas imagens figuram uma nova condição ontológica assumam responsabilidade? Acho, Nilo, que essa é uma grande questão. Também somos substituídos pouco a pouco pelas ferramentas inteligentes, os algoritmos, cada vez mais sofisticados e aptos a trabalharem por nós, né? Então, eu diria, esse é o cenário, a situação
na qual nos encontramos, e que ataca, né, estrangula a dimensão fundamental da responsabilidade pela qual Levinas elabora toda a sua filosofia, toda a sua ideia de ética e toda a sua ideia de política, né? A gente sabe disso, né? O modo como ele radicaliza essa dimensão, dizendo que cada um é insubstituível, né? É muito importante, né? E é de uma importância tão grande que você não pode ser substituído. Eu mais do que todos os outros, né? Como ele sempre gosta de lembrar o Dostoiévski, né? Somos todos responsáveis por tudo e por todos, vírgula, e eu mais do que todos os outros, né? Essa vírgula e esse comentário que conclui, né, essa ideia é o segredo da questão, né? Dessa dimensão assimétrica e, consequentemente, insubstituível, né? Aí mergulhamos no mundo, numa dimensão aparelhada que nos confina a isso, que nos reduz a imagens, que nos retiram a possibilidade do encontro real, né? E que pretendem sorrateiramente, ardilosamente, ser a forma futura de toda a relação pedagógica, de toda a relação ética, política, né? Vamos lembrar que nós estamos no Brasil atualmente passando por uma campanha eleitoral, né? O pleito municipal, e tudo está se dando dessa forma, né? Isso é uma coisa nova, né? Que a gente, né? Nunca tínhamos passado por isso, embora o Bolsonaro tenha vencido as eleições em 2018 sem já, digamos, antecipando isso, né? De uma certa forma, ele antecipou isso. Eu vi um rapaz até aí, agora eu não me lembro o nome, é um professor da UFMG, que trabalha com pesquisa de opinião, ele é da ciência política. É Felipe alguma coisa o nome dele. Acho que é esse o nome dele. E eu vi uma conversa há uns meses atrás com o Eduardo Moreira, naquele programa do Eduardo Moreira, o canal do Moreira. E esse rapaz, esse professor da UFMG, ele tem a hipótese de que o Bolsonaro é o primeiro presidente digital da história contemporânea, política contemporânea. Eu achei essa hipótese genial. O primeiro presidente digital da história política contemporânea. Ele, de fato, inaugurou uma era onde realmente a gente pode entender o que significa ser substituído por uma imagem, né? Por uma imagem perfeitamente criada, manipulada e maquinada, né? Por uma lógica de fabricação de falsas notícias, enfim, de manipulação em massa, né, de pessoas a partir dos aparelhos, dos algoritmos, enfim, né? Então, tudo isso nos coloca numa situação extremamente complicada, né? Porque a gente está amarrado em categorias, eu diria assim, filosoficamente, levinasianamente, né? E não só levinasianamente, mas assim a grande maioria dos filósofos que tem que nos oferecem grandes ideias, né, de ética e de política, não, em geral, não contam com isso, não contavam com isso, né? E aí a gente às vezes fica meio órfão de categorias, né? E tendo aí a imensa responsabilidade de criar essas categorias. A gente está órfão de categoria, mas aí a gente tem que lembrar que o filósofo é aquele que exatamente cria as categorias, né? Não somos só aqueles que têm que compreender categorias criadas e ensiná-las, né, como bons professores, mas diria que principalmente a gente tem que criar, né? Tem que produzir novas categorias
que permitam que a gente vislumbre, né, esse futuro, né, o tempo que virá, né? Considerando que nós estamos passando por uma experiência, ou antecipando uma experiência que tem dimensões ontológicas, né? Quer dizer, que onde a gente antecipa, ensaia um tipo novo de condição existencial, de condição, eu diria, ontológica, né? Que é esse do mundo remoto, né? Da substituição dos processos humanos, da, da perda, vamos dizer, da redução em vários sentidos assim do humano à máquina, da aproximação cada vez mais dos processos humanos aos processos de máquina, né? Aos processos automáticos, enfim. Todo esse tema, todo esse conjunto de problemas precisa ser pensado para que a gente tenha uma ideia de futuro possível, eu diria, né? Possível para que a gente se liberte, na verdade, de todas essas estratégias perversas, né, biopolíticas de captura, né, econômicas, aí assim para falar numa linguagem que acho que é mais compreensível, né? É um processo de captura econômica, né? É neoliberal, é capitalista, né? Que é isso que eu falava no início, de hipotecar o nosso futuro, né? Quer dizer, querer nos convencer de que não existe alternativa, de que esse é o único mundo possível, e que daqui para frente é simplesmente isso, é se adaptar a esse processo e simplesmente ir seguindo, né? Como, né? Animais muito bem adestrados, domesticados, docilizados, né? E controlados de várias formas, né? De várias formas, né? Tanto eletronicamente quanto bioquimicamente, né? Para falar aí também em toda a dimensão do consumo de medicamentos, né? De químicos, né? De vacinas, né? Nós estamos todos desesperados para tomar uma injeção que vai fazer com que a gente crie anticorpos para poder finalmente sair, né? Às ruas, enfim, sem máscara. Então, nós realmente estamos cercados assim de aparelhos de captura por todos os lados, né? E aí, Nilo, por favor, quanto tempo eu tenho? Liga o seu microfone. Tem mais 3 minutinhos, tá bom? Tá, ótimo, tá, perfeito. Está muito bom. Então, só assim, em 3 minutos, então, para a gente pensar, né? O que é o tempo para o Levinas, né? É um encontro, né? É um encontro com o outro. Eu resgatei aqui para esquentar um pouco as minhas ideias, esse magnífico livrinho de Levinas, né? Le Temps et l'Autre, né? Tempo, acho que é o melhor livro, uma pequena coletânea de conferências sobre a ideia do tempo, né? Claro que a gente vai encontrar muitas reflexões em todos os escritos de Levinas sobre a temporalidade, sobre o tempo, um tema fundamental, mas eu acho que em O Tempo e o Outro, né? Que é um livro, eu diria assim, até pouco trabalhado, né, entre os estudiosos, um livro que ficou assim meio esquecido. Ali tem ideias muito importantes assim para a gente entender essa dimensão, né? E o tempo é a dimensão do encontro, da relação social, né, da proximidade. Então, creio que pensar o futuro daqui para frente, a partir das categorias levinasianas que estão, eu diria assim, pelo menos pertence a uma das pontas mais importantes da reflexão política contemporânea, e não acho que vocês não
vão discordar de mim, né? A experiência da pandemia mostra isso, né? Pelo fato concreto de que vivemos esse enfraquecimento político do isolamento social, né? Então, qualquer ideia de futuro, ela vai solicitar novamente a dimensão da proximidade, né? Então, eu diria, para terminar, que é isso que a gente precisa pensar, né? Como é que deve se dar novamente, né, a proximidade e considerando que daqui para frente nossa vida vai ser, né, vai ser muito parecida, digamos assim, muito a reprodução em várias dimensões, em vários âmbitos disso que a gente está vivendo hoje, em 2020, né? Exatamente hoje, no final do mês de outubro de 2020, né? Então, por mais que tenhamos vacina, por mais que possamos nos encontrar de novo, e a gente espera ansiosamente por isso, é uma estratégia tão eficaz de controle, né, de governamentalidade, como diria Foucault, que dificilmente a gente vai dizer assim que isso vai passar, né? Não vai passar. Então, acho que que eu não acredito que não vai haver, não, vai haver uma vacina, a gente vai poder se vacinar, ok, em algum momento, né? Porém, eu diria que a gente está vivendo um pouco hoje uma experiência de condição que vai se generalizar, vamos dizer assim, que vai se normalizar cada vez mais, né? Daqui para frente, né? E aí, para pensar o futuro, eu diria que é preciso que a gente volte a esse tema da proximidade né, se dedique a novamente intensificar esse conceito, né, a dimensão ética e política desse conceito de proximidade, que é por aí que a gente vai ter qualquer perspectiva de futuro. Muito obrigado, Nilo, queridos amigos. Obrigado. Obrigado, André. Genial a sua contribuição. Acho que você pontua umas questões assim que nos fazem pensar bastante, né? Eu já tenho ouvido você, já tenho escutado e acompanhado. Acho que tem umas questões muito pertinentes, né, que você trouxe. E eu acho que nós vamos aqui pedindo também para os participantes para enviarem questões aqui para o André, que certamente ele vai nos ajudar nessa tarde. E eu acho que você coloca muito bem essa questão também do problema de fundo, né, do futuro que passa pelas estreitas vias do neoliberalismo e que determina demais, depois toda a questão que você vai chamando a atenção sobre a responsabilidade, que pode ficar cada vez mais também em saias justas nesses parâmetros, né? E depois toda a questão da biopolítica, biopoder, inclusive uma questão muito interessante, que não sei se dá para fazer um contraponto, depois você pensa aí também, questão do biopoder, necropolítica e a biopotência, se a responsabilidade seria uma biopotência. Mas desculpe aqui, só para... Adoro essa ideia. Essa ideia genial. é ótima. Né? Eu gostei muito, André. Obrigado pela sua participação e a gente vai ouvir aqui os colegas também. Então, vamos agora passar a palavra para o professor Leandro. Leandro, mais uma vez, muito bem-vindo. Você é muito querido por nós, é também membro do CEBEL e tem uma contribuição tão bacana para oferecer nessa tarde. Então, a palavra é sua e eu vou também, quando chegasse mais ou menos 3 minutos, eu te dou um toque, você pode ficar tranquilo, falar à vontade, falar em casa. Um abraço. Um abraço, professor Nilo. Muito boa tarde a todos. Antes de fazer a minha breve fala nesse nosso colóquio, nessa jornada levinasiana, eu me sinto na obrigação e o prazer imenso de saudar e agradecer ao professor Nilo, professor Marcelo Fabre, não sei se está presente, professor Gregory, juntamente com o professor Nilo, fizeram o convite para minha participação no evento, professor Felipe Rodolfo, aqui presente, professor Diogo Vilas também, o professor Sandro Saião e o professor André Breiner de Faria, parabenizando pela fala e agradecendo aí o privilégio de dividir esse espaço com um professor tão
destacado no campo filosófico, especialmente no que diz respeito ao pensamento levinasiano, à filosofia levinasiana. E quero dizer a todos os presentes, especialmente aos estudantes de Direito, vejo aqui a presença de estudantes do curso de Direito da Univille, que a minha presença nessas jornadas levinasianas, ela se deve principalmente à generosidade desses grandes professores, que se abriram diante desse rosto jurídico, digamos assim, né, que vem desse lugar marcado por uma totalidade, né? O jurídico ele é muito apegado às ontologias e esse encontro está me proporcionando, sem dúvida, uma abertura imensurável, novas ideias, novas construções ou desconstruções, por que não, no campo do direito. E quero também saudar todos os que acompanham aqui, professores, pensadores, estudantes de direito, de filosofia. Sintam-se todos cordialmente saudados e digitalmente abraçados. Prazer imenso participar, repito, desse grande evento. O tema, como foi dito na apresentação, o pensamento totalitário em tempos de pandemia, e a possibilidade do novo utópico, o futuro, o porvir, se seria possível a humanidade se reinventar após essa pandemia pela qual nós estamos passando. Bem, foram então propostas algumas perguntas para servirem como uma espécie assim de eixo ou de fio condutor para essa fala, para esse diálogo, para esse debate. As perguntas fundamentais que me foram formuladas foram as seguintes. Primeiro, como esse tema, o futuro, aparece no pensamento de Levinas? Segundo, qual seria a atualidade da filosofia levinasiana diante desse contexto? Terceira e última pergunta, que perspectivas são abertas a partir da filosofia levinasiana diante desse contexto que nós estamos aí? E, sem dúvida, eu percebi várias conexões desde o primeiro encontro das jornadas levinasianas com esse tema, com esse momento que nós vivemos. E foram exposições, conversas típicas daqueles que dominam a filosofia e que falam a partir desse lugar e que tem uma proximidade muito grande com a filosofia levinasiana. E como o professor Nilo disse, eu venho desse lugar do direito com uma outra estética, digamos assim, argumentativa, com uma linguagem talvez um pouco diferente. Por isso, de antemão, eu peço desculpas aí caso ocorra alguma impropriedade filosófica, categorial. Por favor, levem em consideração que me considero aqui um iniciante no estudo da filosofia levinasiana, embora eu tenha me aproximado muito dela por ocasião da construção do texto da minha tese doutoral. E dia após dia tenho procurado me aproximar mais para me tornar aí minimamente digno da grandeza desse filósofo e poder ser um interlocutor com os estudantes de direito para que a gente possa construir e desconstruir aquilo que for eticamente necessário e que a responsabilidade por outra demanda de nós. Então, dito isso, eu, respondendo à primeira pergunta, salientaria inicialmente que a filosofia levinasiana ela busca negar qualquer totalidade, qualquer perspectiva do ser em si mesmo, negar a mesmidade, ou, de um modo geral, negar perspectivas ontológicas que são tão caras para nós do direito. A norma hipotética fundamental que é oceana, a coerência sistêmica do direito, o sistema penal, o sistema processual penal, que é a minha área de atuação mais próxima, tanto na advocacia e especialmente na docência. Então, por aí, Levinas já representa o novo. Por aí nós já podemos ver possibilidades de um porvir, de um futuro eticamente
válido, possível, factível. Ele, Levinas, desde o começo assim da sua trajetória filosófica, ele invoca a todos a uma evasão de si, para além do ser, uma abertura ao infinito. Nesse sentido, pensando então propriamente no tema que foi proposto para esse último encontro das jornadas levinasianas, eu diria que a história ela nunca acaba. Com a queda do Muro de Berlim, houve quem dissesse que a história acabou e depois foi obrigado a se retratar. Mas é necessário ter consciência que, dentro da perspectiva levinasiana, nós estamos sempre num começo, em constante começo. Não existe um fim para a história, não existe um ser da história, um ser no sentido ontológico. O professor François Sebat, no livro que leva o título Levinas, tem uma tradução em português publicada em 2009 aqui no Brasil pela editora Estação Liberdade, ele vai dizer na página 218, abre aspas, a história dos homens da qual cada um participa completamente, e talvez mais que nunca, porque deve ser a força para se livrar dela ou oferecer-lhe resistência, não acaba, nem perdura, mas incessantemente ela recomeça, fecha aspas. Então, isso representa bem a presença constante do porvir, do futuro, de um tempo para o outro e não um tempo para si. Isso é importante salientar. E muitas vezes os alunos nos questionam durante as aulas quando nós realizamos construções críticas ou desconstruções do sistema, especialmente quando a gente vai bater forte no capitalismo e na sua vertente neoliberal, mais do que nunca, é uma exigência ética, muitos alunos questionam, mas e o que fazer? E ao questionarem e o que fazer, muitas vezes nós percebemos um ceticismo, um desânimo, uma falta de esperança. Como se nós tivéssemos o direito de não termos esperança. Porque a partir da filosofia levinasiana, é necessário exclamar, nós não temos o direito de desistir. Essa é uma exigência ética. Nós não podemos desistir. E isso, como eu disse, é uma exigência incondicional. Nós, especialmente aqueles que estão numa condição melhor dentro dessa violência estrutural característica do capitalismo, e especialmente vamos pegar aí como o professor André falou, no caso, no território brasileiro, a partir dos anos 80 para cá, nessa faceta do capitalismo neoliberal, nós que estamos numa posição melhor, privilegiada, nós mais do que ninguém, fazendo aqui eco as palavras de Levinas, também seguindo aí o exemplo do professor André, eu mais do que ninguém sou responsável, sou culpado. Eu tenho, então, esse dever. E isso é uma exortação que nós devemos fazer não só aos alunos de direito, que têm uma posição transformadora especial, mas a nós, pensadores que atuamos também como docentes no que diz respeito à área da educação. Não importa qual área específica de conhecimento ou qual nível, digamos assim, de ensino. Então, urge uma substituição desse nosso egoísmo que é inculcado dentro dessa estrutura, dentro dessa racionalidade neoliberal. Os pensadores franceses, Dardot e Laval, filósofos, sociólogos, ao criticarem o neoliberalismo, eles desnudam essa nova razão, essa razão competitiva característica do neoliberalismo. Então, nós devemos abandonar, substituir esse pensamento do eu, esse egoísmo característico dessa política econômica, desse modelo político-econômico, e nos colocarmos como um para outro, nesse sentido.
É uma relação ética, é uma relação de caridade, é uma relação de amor sem concupiscência. Novamente aqui repetindo as palavras de Levinas. Então, esse momento que nós vivemos, esse colapso desse sistema capitalista, desse ser capitalista, advindo ainda mais, né, em tempos de pandemia, esse é um momento potencialmente libertador. Este é um momento que permite uma abertura para outrem. E nós tivemos, apesar de muitas manifestações horríveis do ponto de vista ético, nós tivemos também muitas manifestações da possibilidade dessa abertura do ser para outro. Nós tivemos muitas pessoas e ações sociais mais ou menos organizadas, mas nós vimos no semblante das pessoas uma preocupação quando no noticiário as pessoas se deparavam, eram de alguma forma esbofeteadas pela informação de que milhares e milhares de pessoas sequer tinham água para fazer a higiene das mãos e assim, né, evitar a transmissão do vírus aí da Covid-19. Então isso demonstra, ao contrário do que muitas pessoas pensam, de que o homem não é o mal por natureza, não é o lobo do homem, que nós temos também, né, uma preocupação ética muito grande com o outro e que acaba sendo escondida, acaba sendo abafada pela lógica desse sistema, uma lógica concorrencial, competitiva, de negação do outro, de supremacia do eu, do si mesmo, da mesma idade. Então, dessa maneira, eu diria que há vários pontos na filosofia levinasiana onde esse tema aparece, esse tema do futuro, esse tema da possibilidade de abertura. Seria, então, respondendo à segunda pergunta, a filosofia levinasiana atual? Bem, todos que passaram aqui, a própria abertura dessa tarde das jornadas levinasianas, deixaram evidente que o tema é atual, que a filosofia levinasiana é atual. Diria que a ética levinasiana ela é atemporal num sentido de que ela é constitutiva do humano, então ela não pertence ao passado, ela não pertence a esse momento do agora ou só do futuro, ela é atemporal nesse sentido de que enquanto houver o humano, a ética levinasiana, ela por ser a filosofia primeira, ela não tem dimensão no tempo de agora, de ontem, se é uma filosofia do século XX, se é uma filosofia do século XXI. Não há nesse sentido, por isso eu falo em uma ética atemporal. A temporalidade da filosofia levinasiana é, portanto, a condição de existência. E trata-se, então, né, dessa filosofia aberta à exterioridade, ela não se submete à tirania de Cronos, ela não se limita no tempo, por uma razão, porque a responsabilidade por outrem, ela é anterior ao nosso nascimento. A responsabilidade por outrem, esse momento de interpelação do rosto, é que nos constitui enquanto humano. Então, vamos lá. Esse momento aí de negação da vida do negro, do pobre, do periférico, da mulher, do indígena, isso faz mal a todos nós. Isso faz mal a todos nós. E se isso faz mal a todos nós, isso quer dizer alguma coisa. Isso não é só um discurso que pode, de uma forma grotesca, ser classificado como um discurso piegas ou um discurso de simples empatia. Há aí algo a mais. Algo a mais que pode até proporcionar, de alguma medida, o riso do próprio Levinas. Um ser que é destinado ao seu extermínio, à sua morte, morte orgânica, falo do dia em que todos nós iremos fenecer, um ser que está predestinado a isso, ficar reduzindo a sua existência a si mesmo,
a ontologia, ao ser disso ou daquilo, chega a ser hilário, chega a ser, né, cômico. Levinas iria falar. Então, não há dúvida que há uma filosofia perfeitamente conectada com os problemas que nós estamos vivendo, dentro e fora do Brasil, mas especialmente nesse momento pandêmico. Então, quais seriam as perspectivas que são abertas a partir dessa filosofia, da filosofia levinasiana? Nós temos entre nós ensaios sobre a alteridade, já no final do livro, na edição brasileira de 1997, na página 299, o momento que Levinas fala da responsabilidade por outrem, fazendo referência a um passado que nunca foi presente. E ele também vai falar de um morrer por outrem, fazendo referência a um futuro que jamais será meu presente. Ou seja, se afasta completamente da ontologia, se afasta completamente de qualquer perspectiva de vida egoística, num sentido de que todos nós somos responsáveis por outrem e nós devemos, então, fazer referência a esse passado que nunca foi presente, no sentido daquela, a minha leitura que eu faço aqui, então peço licença nesse sentido, para afirmar que, na minha leitura, isso diz respeito e faz referência à humanidade negada por uma totalidade, a uma humanidade relegada a uma exterioridade não reconhecida, ou seja, uma exterioridade que Levinas falava muito, né, desse outro como a viúva, o órfão, o estrangeiro, mas a gente pode fazer a comparação com o negro pobre, periférico, de baixa escolaridade, a mulher, especialmente a mulher negra pobre, também periférica, os indígenas, enfim, toda essa humanidade que nunca foi presente, no sentido de que nunca foi contemplada pela totalidade da sociabilidade em que nós estamos inseridos, não só hoje, mas também no passado, ou seja, gente que nunca foi reconhecida enquanto humano, senão, no máximo, enquanto instrumento a serviço dessa totalidade, desse ser. Então, esse morrer por outrem, que também é mencionado no final do livro Entre Nós, esse morrer por outrem no sentido de um futuro que jamais será meu presente, é no sentido de eu me preocupar também com uma outra exterioridade, também com o humano do porvir. Em direito constitucional, talvez nós pudéssemos aqui fazer uma conexão com o direito que as gerações futuras têm a um meio ambiente equilibrado. É uma possível conexão. Então, nós, aqui, eu acho também importante destacar, dentro dessa terceira e última pergunta, das perspectivas que se abrem, nós devemos não reconstruir esse sistema desumano, que nós fazemos parte de alguma maneira, porque isso não é algo eticamente aceitável. É necessário estilhaçar o já dito. Esse já dito que está aí precisa ser estilhaçado. A nossa ação aqui precisa ser uma ação estratégica, mas que seja materialmente, eticamente vinculada à alteridade do outro, negada pelo sistema vigente. Então, o futuro não pode ser o futuro mesmo da totalidade. E aqui eu vou pedir licença para ler um trecho breve de um artigo publicado pelo professor Ricardo Tim, justamente no livro que o professor Nilo fez referência, que é aquela coletânea das exposições feitas no encontro, né, internacional de Levinas de 2017, que o título é Amor e Justiça em Levinas, publicado pela editora Perspectiva em 2018. O professor Ricardo Tim vai dizer, abre aspas, um futuro real preso à cadeia presente da totalidade significaria um germe de destruição imediata da totalização mesma.
a promulgação de sua absoluta indefinição, o fim da lógica da pronúncia fora do tempo, ou seja, violência biopolítica. Fecha aspas. Nós precisamos, então, repito, estilhaçar esta ordem, este já dito que aí está. Para nós do direito, isso é muito importante, porque nós colocamos muitas vezes a ordem jurídica acima dos direitos do outro ou dos direitos humanos. Direitos do outro era a expressão que Levinas se referia quando se tratava de direitos humanos, isso que nós no direito normalmente usamos como conjunto de direitos consagrados, positivados na Declaração de 1948, principalmente. E eu chamo a atenção dos estudantes de direito para uma questão como o direito à união, ao casamento de pessoas do mesmo sexo. Muitas pessoas do campo jurídico questionam a viabilidade disso, apesar de termos uma decisão do Supremo Tribunal Federal autorizando. E um exemplo aqui em Santa Catarina era um representante do Ministério Público de Santa Catarina com atuação na comarca da capital, Florianópolis, e que sistematicamente ele dava parecer pela não admissão do processo, né, da burocracia ali de proclamas do casamento das pessoas do mesmo sexo, dizendo que o Poder Judiciário não poderia legislar, não poderia aqui violar a tripartição de poderes. Pois bem, embora isso seja uma preocupação jurídica importante, nós temos que perceber que, nesse sentido, estaria havendo uma ampliação de direito, sem a negação da vida de ninguém. E se a Constituição, quando foi promulgada em 1988, ela não teve essa perspectiva, nada impede que o sistema jurídico ele se abra a essa nova possibilidade. Mas não. Muitas vezes se ensina ao estudante do direito idolatrar o sistema, idolatrar a norma positivada, ainda quando ela amplia direito, amplia reconhecimento de uma alteridade negada, amplia a possibilidade de vida, de produção, reprodução e desenvolvimento da vida de cada sujeito em sociedade, como diria o Henrique Dussel. Ora, isto é um perigo, porque nós, do direito, somos forjados, desde os primeiros passos no curso, a idolatrar o sistema, a teoria do escalonamento das normas de Hans Kelsen e coisas desse tipo, que são importantes, mas elas não podem se tornar um fim em si mesmas. Elas não podem se fechar numa totalidade que nega a vida de outrem. O conceito de culpabilidade, citado pelo professor Nilo, na apresentação muito generosa que fez da minha pessoa, e que me surpreendeu, foi lá escavar um texto de um jornal, um texto antigo, onde eu fazia uma crítica a respeito da manutenção de uma senhora presa acusada de subtrair um pote de margarina avaliado em R$ 2,70 na época. Esta senhora foi presa por um delegado de polícia, ela foi submetida à análise do caso ao crivo do Ministério Público, do juiz de primeiro grau do Tribunal de Justiça de São Paulo, e ela só obteve a liberdade via habeas corpus no STJ, graças à sensibilidade de um ministro que se deparou com o absurdo da situação. Todas as instâncias anteriores eram dotadas de um mal inato, de uma intenção deliberada de causar dor àquela pessoa. Eu não conheço os sujeitos pessoalmente, mas eu intuo que grande parte dessa maldade se deve a essa idolatria a um sistema, à normatização da forma como deve se julgar, porque se nós fizermos um julgamento tópico, vai virar bagunça, com o perdão da expressão. Isso não pode acontecer quando nós temos a possibilidade de ampliar o alcance ético, de ampliar o reconhecimento do outro, dessa exterioridade negada, desse rosto que nos interpela em cada processo, em cada consulta, em cada momento da atuação dentro do sistema de justiça como um todo.
Então, de novo, fazendo referência ao professor François Sebat, no mesmo livro sobre Levinas, ele vai dizer, abre aspas, tudo o que se refere aos registros da ontologia e do gnosiológico deve ser retraduzido em termos práticos e éticos, a fim de que sua autenticidade possa ser revelada. Ou seja, ontologias, epistemologias, gnosiologias, elas precisam ser atravessadas pela ética, pela responsabilidade por outrem. Do contrário, repito, elas se fecham num fim em si mesmo, numa totalidade que nega a vida do outro. Nisso, então, a gente pode aqui só citar algumas questões para encerrar, meu tempo já se aproxima do fim, alguns pontos ou algumas áreas em que a filosofia levinasiana pode contribuir sobejamente. Eu iniciaria com a economia política. É um novo modelo político-econômico a partir da ética levinasiana. E aqueles que possam, de repente, ser assim de um marxismo mais ortodoxo, eu saliento que quando o filósofo, né, Levinas, ele faz as 5 novas leituras talmúdicas do sagrado ao santo, e ele vai falar do judaísmo e da revolução, ele ali cita, né, a possibilidade de um diálogo com o que ele denomina marxismo humanista, o marxismo humanizado. Então, nesse trecho, ele diz, abre aspas, nosso velho texto afirma os direitos da pessoa à semelhança do que declara atualmente o marxismo humanista, que formula a questão como o homem, amigo do homem, acabou tornando-se, em determinadas condições, inimigo do homem. E para quem essa anomalia, que se chama alienação, se explica pela estrutura da economia, deixada a seu próprio determinismo. Nossa Mishnah entende também impor um limite à arbitrariedade da economia e a essa alienação, fecha aspas. Então, aqui, vejam como é possível, até mesmo dentro de uma perspectiva marxiana ou marxista, realizar esse diálogo com a filosofia primeira, a filosofia da ética levinasiana. Na política, uma representatividade diferente dessa estrutura que, na verdade, hoje representa um democratismo. O professor André falava, né, da eleição de Bolsonaro como possível primeiro presidente digital. E no estado de Santa Catarina, nós passamos por um processo de impeachment, estamos vivendo um processo de impeachment, onde o governador ele foi eleito com mais de 71% dos votos e, a partir de um golpe político-jurídico, o afastaram agora por período até o final do ano, provavelmente. Há alguma esperança dele voltar, mas, enfim, o estrago está feito. Só digo isso, cito rapidamente, porque é um exemplo desse democratismo, desse formalismo que nós vivemos e que muitos acreditam ser a democracia algo meramente instrumental, sem qualquer sentido material, substancial. Então, uma nova forma de representatividade, com conselhos locais, sem se fechar em comunitarismos totalizantes também. No direito, então, para nós do direito, eu diria aqui, fazendo referência às palavras de Levinas numa entrevista publicada aqui no Brasil com o título Violência do Rosto, pela editora Loyola em 2014, eu diria assim, abre aspas, é necessário que as instituições exigidas pela justiça sejam dirigidas pela caridade da qual a justiça nasceu. O determinismo da totalidade racional corre o risco de totalitarismo, que, sem sombra de dúvida, não abandona a linguagem ética e sempre falou e sempre fala do bem e do melhor, como os lábios lisonjeiros e a língua arrogante de que fala o Salmo 12.4, fecha aspas. Então, Levinas aqui está fazendo uma exortação no sentido de que nós não tenhamos instituições jurídicas que se tornem fechadas em si mesmo. O direito penal é repleto de ontologias. Os conceitos de direito penal, eles, em determinada medida, podem, em grande medida, eu diria, eles negam
a exterioridade do outro, eles negam o rosto, eles negam essa abertura àquele que chega do deserto sedento por justiça. Culpabilidade, o meu tema de dissertação e de tese de doutoramento, é um lugar em que a filosofia levinasiana muito pode contribuir. Então, eu diria aos estudantes aqui presentes que nós não fiquemos sentados na porta da justiça, na porta ali da lei, como no final do processo de Kafka, onde tem o diálogo lá do pároco, do padre, enfim, do religioso, conversando com Joseph, e aí ele vai relatando aquela situação em que o sujeito não penetra, não avança, não ousa se evadir daquela totalidade, daquela ordem, daquela norma que disse para ele não entrar. Então ele vai envelhecendo, até que o guarda do portão berra no ouvido dele e fala: era para você entrar, só você podia entrar, essa era a sua porta. E com isso eu digo a nós do direito, os estudantes, eu me considero um eterno estudante, nós temos que ir buscando essas portas. A ética levinasiana exige que a gente, de alguma maneira, aí entre e abra caminho para essa exterioridade do outro negada. Na educação também, né, crítica à razão idolátrica, tão bem feita pelo professor Ricardo Tim, lançou recentemente o livro, já encomendei, deve estar vindo, estou muito, muito ansioso para fazer a leitura a respeito da crítica que ele faz à razão idolátrica. E aí eu iria dizer um quinto campo, o da religião. Hoje nós vemos essa teologia da prosperidade. Só para dizer que nós estamos terminando. Ok. Finalizando então, professor, uma nova perspectiva religiosa que não se resuma aí à oração pedindo sempre, né, negociatas divinas, dízimos, etc., mas uma oração sem pedido um ser para outrem. Então, é possível nós nos reinventarmos, sem dúvida. E eu, então, digo que a esperança impulsiona a utopia, ela revela a exterioridade do outro e, consequentemente, é uma abertura ao infinito e libertação. Com Levinas em totalidade e infinito, eu me encerro, professor Nilo, pedindo desculpa antecipadamente aí pelo excesso do prazo. Não, tranquilo. Na página 279, Levinas vai dizer, em totalidade e infinito, na terceira edição, publicada em Portugal, edições 70, bem difundida entre nós aqui no Brasil, abre aspas, a verdadeira temporalidade, aquela em que o definitivo não é definitivo, supõe, portanto, a possibilidade não de recuperar tudo o que se poderia, o que se teria podido ser, mas de deixar de lamentar as ocasiões perdidas perante o infinito, ilimitado do futuro, fecha aspas. Então, meus parabéns a quem organizou a temática das jornadas, a forma como desenvolveu cada um dos temas, e nesse finalzinho de jornadas, eu diria, mais do que nunca precisamos nos aproximar, conhecer dia após dia com maior profundidade a filosofia levinasiana e reconhecer que nós não temos o direito de sermos céticos, desanimados e que a nossa luta por justiça, ela é constitutiva nossa, é uma exigência ética, não podemos abrir mão. Devolvo a palavra ao professor Nilo, agradecendo imensamente a oportunidade de participar desse belo evento. Poxa, obrigado, professor Leandro. Você não pode saber quanto que você nos enobrece e traz assim uma série de elementos absolutamente inéditos, né? Que estão presentes no pensamento de Levinas, mas que às vezes a gente não se dava conta que isso faz parte do futuro. A gente ouvia assim com muita atenção, creio que todos os outros colegas também, né? Então, praticamente, vocês estão fechando com a chave de ouro, você e o professor André, trazendo esses elementos tão fortes, tão impactantes como vocês trouxeram. Eu só chamaria atenção, né, não é para resumir nada, me chamou muita atenção você falar que nós não temos o direito, e parece que é uma coisa muito forte, Levinas, né? Nós temos o dever de não desistir porque o outro está como que urgindo,
Acho que isso é muito forte, né? Porque a gente está muito calcado, assentado nos direitos. De repente, vamos dizer, uma pessoa do direito dizer, não, nós temos dever em relação ao outro. Então, essa questão do tempo também é genial, como você traz, né? E Levinas trabalha com essa questão da temporalidade, passado imemorial, e, ao mesmo tempo, esse futuro que não acaba de fechar, né? Que não é um tempo meu. Então, é muito, muito interessante. Talvez, não sei, mas a questão toda aqui é, de alguma forma, manter o futuro em torno da ideia ou da realidade da justiça, né? No caso, como é que a justiça é que pode, não sei se, mas fica aqui também uma interpelação depois. Mas muito obrigado, foi genial, muito obrigado, obrigado mesmo. Creio que todo mundo está bebendo aí dessa contribuição de vocês. Agora, então, nós vamos passar para esse segundo momento, nós temos algumas perguntas, o Gregory estava ali somando, mas nós temos no chat as questões. Então, a primeira pergunta, já vou colocar, e aí, no caso, o André pode ter uns minutos, né? A gente só pede para não se delongarem muito nas respostas, porque ambos farão assim uma aproximação da questão que é apresentada. E depois, para a gente ter uma chance de alguém mais também poder responder, perguntar, tá bom? Sempre a pergunta vai para os dois. Então, a do professor Alexandre Noskog, que é nosso Noskog, o nome dele, desculpe, Alexandre. Alexandre é amigo, vai me perdoar pela tradução. Então, a pergunta dele é a seguinte: dentre as leituras da pandemia, eu destacaria as leituras de George Agamben, para quem, grosso modo, a pandemia abre um espaço sem precedentes para aprofundamento do estado de exceção, e a leitura de Jean-Luc Nancy, para quem aproximadamente vivemos uma exceção viral, ou seja, um evento que se abre às medidas governamentais compreensíveis e, até certo ponto, racionalmente consentidas. O face a face, tão importante à filosofia levinasiana, a mim me parece decai na corporeidade manifesta nas telas. Eu gostaria de saber, eis aí a questão, dos dois brilhantes expositores se concordam com a perspectiva exposta pelos dois mencionados autores de estarmos vivendo tal exceção, e que esta pode ser uma nova forma de concentração dos corpos e da atomização do humano que impede ou dificulta a ação em busca da justiça na perspectiva levinasiana, de um Estado aberto politicamente ao outro. Então, talvez essa está muito longa a formulação, né? Mas eu creio que dá para vocês terem noção do que é que o Alexandre nos propõe aqui. André, quer começar a responder? Ou Pode algumas? ser. Bora, obrigado. Vocês estão me ouvindo? Sim. Eu não sei o que eu fiz aqui, que o vídeo ficou bem pequenininho e agora Nós eu não estamos te consigo, vendo normalmente, viu? Só para você eu não ficar consigo tranquilo. voltar ao modo normal, assim. Deixa eu ver. Professor, Gregory, no canto superior direito tem um ícone View, View no canto superior. Você pode clicar lá e clicar em Speaker View ou Gallery View. Geralmente, para ficar a tela cheia, é o Speaker View. Caramba, eu não estou conseguindo ver isso aqui, não. No canto superior direito. Só aparece... Ficou reduzido assim a uma telinha dentro da minha área de trabalho, assim, sabe? Então Mas é só clicar 2 vezes na tela. Ah, Dando é? Alt F1. Bom, tá. Vocês estão me vendo normal Sim, e nós tivemos. normalmente. Pode ficar à vontade. Isso é o que importa, e eu estou escutando vocês. A pergunta do Alexandre, sim, eu concordo inteiramente. Eu acho que a Agamben tem uma contribuição absolutamente essencial e publicou textos desde o início que serviram como verdadeiras lanternas, né, para a gente entender o nosso momento, né?
Eu acompanhei alguns assim no início. Confesso que não tenho acompanhado mais, assim, mas creio que sim, que a gente está vivendo sim uma espécie de exceção que se torna regra, né? Onde o controle dos nossos corpos via tecnologia do confinamento tem se demonstrado, né? Tem parecido ser uma técnica de governo que veio para ficar, né? Que estamos vivendo uma espécie de laboratório de um tempo que provavelmente que virá, que acho que temos o direito de sonhar que a gente vai ter, aliás, temos a obrigação até, né, de considerar que o futuro está aberto. A fala do professor, essa última referência que ele fez a respeito da temporalidade, né, em totalidade infinito, acho que traz muito bem essa questão, né? Você pensar sobre o tempo é pensar sobre o que não está determinado, né? E por mais que queiram nos convencer de que não há alternativa, de que está tudo determinado, de que chegamos no fim da história, nós temos a obrigação, nós temos a responsabilidade de falar que não, de resistir, né? Vamos dizer assim, de oferecer uma compreensão da nossa condição, da nossa realidade, que exatamente abra a perspectiva do futuro, né? A dimensão do tempo, que é a dimensão fundamental das nossas vidas, né? Eu diria a dimensão fundamental da vida, né? Lembrando Bergson, que é um autor muito importante para o Levinas, que ele tece algumas considerações críticas no Tempo e o Outro, principalmente aqui nesse livrinho que eu mostrei. Não há como a gente pensar a vida sem a dimensão da duração, né? Do tempo, né? Então, é isso, né? Para ser assim mais breve, para deixar o professor falar. Obrigado. Muito interessante. O Leandro podia contribuir também com essa questão? Tentarei, professor Nilo. Brevemente, eu queria salientar, agradecendo a pergunta do professor Alexandre, eu queria salientar, não sei como ficou o pensamento do Agamben em relação à pandemia ultimamente, mas lá no início, Agamben ele começou a se manifestar publicamente dizendo que as normas, as determinações de isolamento, elas seriam imotivadas, exageradas e meio irracionais. Então, ele recebeu, inclusive, algumas críticas, né, dos seus leitores. Aqui no Brasil, no blog da Boitempo, ele recebeu uma crítica bem contundente, salvo engano, uma postagem lá no blog em maio desse ano. Mas, assim, respondendo objetivamente, vivemos um momento de exceção? Sim, mas existe uma humanidade negada eticamente pela totalidade do capitalismo neoliberal que vive essa exceção a ponto dela ser a regra, ser o normal. Então, nós falamos em exceção muitas vezes diante de rostos que olham para nós atônitos e indignados, porque esse é o normal, essa é a regra de vida. Então, desemprego, falta de saneamento básico, de perspectiva de futuro, de mobilidade social, de educação, enfim, moradia, todos os direitos sociais e todos os direitos individuais mínimos para que nós tenhamos aí o status, digamos assim, da dignidade humana tão cara ao texto constitucional de 88. Então, ela é uma exceção para alguns, mas é o normal para as pessoas que ficam aí empilhadas em conduções onde se fala que vai ser dado o distanciamento adequado e que serão adotadas medidas preventivas. Isso dura até a equipe de reportagem virar as costas e depois é gente ali largada à própria sorte. É uma verdadeira roleta russa. E quem vai ser contaminado, qual vai ser a reação disso no organismo da pessoa, para quem ela vai transmitir, isso fica largado à própria sorte, porque acima de tudo existe
né, um sistema político-econômico, o Deus mercado que não pode parar. E a gente tem alguns protagonistas no campo político, citados aqui pelo professor André, e fora do Brasil também outros sujeitos grotescos com o mesmo semblante, o mesmo, digamos assim, perfil, visão política e visão em relação ao outro. A outra parte ali, no sentido da concentração dos corpos e da atomização do humano, sem dúvida, nós estamos aqui sendo monitorados o tempo todo. O que nós falamos é registrado, quando nós falamos, quem foi testemunha do que nós falamos. Então, nós temos aqui, digamos assim, uma aceleração de um processo que, ao meu ver, já se acenava como inevitável se nós não rompermos, se não estilhaçarmos com o sistema vigente. Há muito tempo já havia essa perspectiva. Os clássicos, assim, nesse sentido, Orwell, Huxley, no sentido de nós termos um controle sendo vigiado o tempo todo e agora mais ainda divididos, né? Separadinhos, mais facilmente neutralizáveis, assim, dentro da lógica do panóptico de Bentham. É o professor André que gosta de Foucault, certamente, né, compreende isso e pode explanar com muito mais propriedade. Você pega e divide, separa os sujeitos que deseja controlar. Se houver algum foco de insurgência, de insurreição, você vai lá e neutraliza com maior facilidade. Então, eu responderia com um sim nas duas partes da pergunta feita pelo professor Alexandre. Vivemos uma exceção, mas para a maioria da população, ou pelo menos um grande contingente da população brasileira de países periféricos do capitalismo, isso é o normal mesmo, está largado à própria sorte, né, encarando a morte o tempo todo. O extermínio, eu costumo dizer, né? O extermínio via bala, com a violência institucional do Estado, é a violência econômica, a fome e a violência agora sanitária pandêmica aí do vírus. E no que diz respeito ao controle, à atomização de sujeitos, à separação, é algo que a gente vem sentindo até mesmo nas famílias, não só no campo social, mas até mesmo nas famílias, lamentavelmente. E isso está muito ligado a esse ser capitalista, essa totalidade político-econômica que nos nega, que nos oprime constantemente. Muito obrigado. Acho que uma grande... Me permite, Nilo, só um complemento. Claro. Sim, já que o professor invocou aí o conceito de panóptico, né? Nós temos um modelo, a rede social, enfim, as tecnologias que a gente aparelhadas, né, que onde estamos mergulhados, é um grande sistema de panóptico, né? Todo mundo sabe disso. E uma questão que acho que se coloca para a gente com muita força, no sentido assim do que seria um engajamento político, um novo engajamento político, né? Um novo engajamento da nossa responsabilidade ética e política, é essa ideia de bolha social, né? Porque, veja, nós estamos aqui num momento maravilhoso, né? Eu acho que eu vi antes 70 e poucas pessoas, né, estão participando. E tantos momentos interessantes, né, que a gente tem participado a partir de lives, né, de encontros, mas sempre bolhas, sempre dentro de bolhas, e isso precisa ser pensado, né? Como furar a bolha, né? Como fazer com que a gente escape desse controle panóptico que nos confina em bolhas e que, ao nos confinar em bolhas, muito antes do confinamento das nossas casas, né? Como bem lembrou aí o professor, neutraliza nossa potência política, né? O que a gente poderia, então, chamar de biopotência, né? Como o professor Nilo sugeriu no início. Obrigado pelo complemento, André, também. E obrigado também pela resposta do professor Leandro, tão assim perspicaz. Tal. Nós temos aqui duas perguntas. Nós vamos fechar por conta, infelizmente, por conta do tempo, né? Esse tempo que nós não podemos prolongar aqui, porque senão a live, inclusive, cai. Tem mais esse detalhe, viu, André, no panóptico. Tem isso ainda. Tem um tempo determinado.
tempos determinados. Vocês podem, né, exercer esse poder, mas isso também está controlado. Bom, então a pergunta é a seguinte, professor André, depois aí a segunda vai para o professor Leandro. É a seguinte, professor André, que é para você. Como fica a questão do rosto na perspectiva das imagens técnicas? O divino que existe em cada um se esvairia? Então, essa é a pergunta. Depois aí a outra é para o Leandro, o professor Leandro, né? E Ética Infinito, Levinas fala que o rosto não se reduz aos aspectos físicos, né? Tudo aquilo que a gente já sabe, mas visa uma certa disposição do rosto, que, pelo que entendi, estará para além das vicissitudes do tempo. Podemos dizer que, com essa era dos videoconferências, as pessoas tendem a estar mais focadas nos aspectos temporais do rosto? Olha, duas questões geniais, assim. Então, a primeira é para o professor André, depois o professor Leandro podia pensando também. Obrigado, André. Genial, obrigado, Nilo, obrigado. Quem foi que fez a pergunta? Essa foi o Rodolfo Ramalho de Souza. Está aqui Rodolfo, participando obrigado, Rodolfo. conosco. E depois a segunda é Luiz Soares. Infelizmente, eu não estou vendo o seu rosto, né? Que seria ótimo, né, para responder essa questão. Como é que fica? Eu confesso a você que eu não sei. Sabe que essa questão imediatamente surge quando a gente tematiza Levinas a partir de videoconferência. Imediatamente. Não foi a primeira vez e várias vezes. Eu dei um curso há pouco tempo na Universidade para Graduação sobre ética, responsabilidade, ética e justiça. Um curso curto, assim, né? Para a graduação em filosofia da UX. E, obviamente, remotamente, né? Assim como a gente está, né? Por sala virtual. E as pessoas, quando leem a respeito e começam a pensar sobre o conceito de rosto e de proximidade, fazem exatamente essa pergunta, né? Para a qual eu não tenho assim uma resposta, né? O que é que eu vou dizer? Esse conceito ele é um conceito que apela à carne, né? À sensibilidade carnal, né? À proximidade física, né? A proximidade que é ao mesmo tempo uma distância infinita, né? É esse paradoxo da proximidade e da distância que em todo caso se neutraliza pela imagem técnica, né? Quer dizer, eu não estou aqui diante do Nilo, eu estou aqui diante nem do Leandro, nem do Gregory, nem do Diogo, que são os que eu estou vendo aqui agora no meu computador, né? Não estou diante de vocês, eu estou diante de uma imagem técnica produzida, que eu não faço a menor ideia de como que ela é produzida, né? Nem a minha, nem a de vocês. Então, como eu falei, assim, eu perco a responsabilidade sobre esse fenômeno aqui, que é essa janelinha, né, onde o rosto da gente supostamente aparece, né, de maneira que a gente neutraliza o encontro, né? Não há, de fato, né? Há um arremedo de encontro, né? A gente não pode deixar de lembrar que isso não substitui o encontro, absolutamente não substitui, né? Neutraliza, é uma forma de neutralizar, de nos tornar mais distantes, de garrotear, eu diria, né? De estrangular a responsabilidade que a gente tem uns com os outros, né? Eu diria isso. Mas assim, é um tema aberto, é um tema que nos convoca a pensar, né? E eu não queria simplesmente fechar a questão, né? É um tema que é fundamental, sensível a todo mundo que começa a entender esse conceito levinasiano tão importante, né? Porque quando você falava, André, desculpe, porque eu vou passar para o Leandro, mas eu estava pensando também na voz, porque o rosto, evidentemente, é a imagem produzida, e a voz? Como que a gente poderia... Mas, desculpe, eu não tenho... Estou fora de contexto, sou o terceiro aqui, viu? Com a minha interpelação. Eu não aguento. Mas tá bom. Então, vamos lá, o Leandro...
Professor Leandro, gostaria de colaborar conosco essa última? Vamos lá, então, a pergunta bem difícil. Eu agradeço a formulação feita pelo Luiz Soares e responderia da seguinte maneira. Digamos, as videoconferências, elas são um instrumento, elas são um mecanismo de comunicação. E elas, nesse sentido, são dotadas de uma certa ambiguidade. O fundamental é o propósito dessa comunicação. Nós estamos tendo uma atividade, as jornadas levinasianas, por meio de videoconferência, por meio eletrônico. Concordo, professor André, no sentido de que nada substitui o face a face, nada substitui o contato, não só imagético, mas também auditivo, né? O abraço, o aperto de mãos, tudo isso é insubstituível. Na sala de aula, os alunos me parecem que vão concordar quase que de forma unânime como é importante esse contato. Então, nós não podemos simplesmente demonizar essa ferramenta de comunicação, esse instrumento de comunicação. Daí, essa ambiguidade. Por outro lado, isso me faz lembrar o experimento de Stanley Milgram. Quando Milgram foi estudar, né, a obediência à autoridade, né? Aqui é a autoridade, não a alteridade. Quando Milgram foi estudar a obediência à autoridade, uma das conclusões que ele chegou é que o professor, o carrasco, digamos assim, no experimento dele, que aplicava os choques elétricos, ele tendia mais rapidamente, mais facilmente chegar na carga mais elevada de eletrochoque, os 450 volts, ainda que fictícios, mas era isso que estava ali no visual, no painel daquele sujeito testado. A pessoa, quando não vê a outra, quando não ouve a voz, quando não toca, enfim, quando não tem essa proximidade, ela tendencialmente fica mais absorvida a uma lógica burocrática. Ela fica mais, digamos assim, próxima daquilo que o professor André falou no início, né, da exposição do Eichmann, né, no sentido de ser um burocrata insensível, completamente incapaz de perceber a alteridade do rosto. Mas, diria assim, Luiz, que há aí um caráter ambíguo. Depende da forma como nós vamos usar essa ferramenta de comunicação. Nós não podemos admitir nos tornarmos servos dessa tecnologia, nos limitarmos a isso em nome de uma funcionalidade, de uma eficiência econômica. Isto não pode ser o vetor, digamos assim, das nossas ações. Mas, sem dúvida, nesse momento de isolamento, ele proporcionou aí o encontro, né, de dezenas de pessoas em diversos lugares do país e me parece com um resultado altamente positivo. As redes sociais, elas são realmente um lugar de controle total panóptico. Por outro lado, há uma ambiguidade de serem também um lugar de difusão de pensamento crítico e de aproximação, às vezes, assim, eu vou, salvo engano, logo após eu apresentar defender minha tese em direito, eu tive contato com o Congresso Levinasiano de 2017, salvo engano, via redes sociais. Então, aí eu entro no site do CEBEL, aí eu vou conhecendo os professores, vou vendo as publicações. Então, tem essa ambiguidade. O que me parece fundamental é nós nos formarmos melhor eticamente. E aí o diálogo, o face a face, o contato, a responsabilidade por outrem é que vai ser o fundamental, digamos assim, não num sentido fundamentalista, né? Não num sentido de aqui reconstruir outra forma de ontologia. Seria isso que eu teria a dizer a essa difícil pergunta.
Muito obrigado, muito obrigado. Pois é, nós fechamos aqui, infelizmente, porque eu estou vendo aqui, acompanhando o chat, acho que vocês não têm acesso, altos elogios aos expositores, todo mundo muito assim impactado positivamente e gostando também do Levinas, talvez muitas pessoas não conheciam, e vocês deram esse acesso. Então, reforça isso que o professor Leandro acabou de dizer, né? Quem sabe alguém vai se enamorar dessa responsabilidade pelo dever, pelo outro, essa coisa. Então, eu queria também agradecer a vocês dois, especialmente, por terem aceito o nosso convite. Agradecer de maneira muito especial também a todos os membros do CEBEL, e aqui na pessoa da coordenação, o Gregory, o Felipe, o Diogo, que são esses mais jovens que estão como que levando adiante esse grande futuro do Levinas no Brasil. E agradecer ao professor Marcelo também, que é nosso quase que decano na experiência e tudo, que me ajuda e que nós estamos trabalhando juntos em vista dessa divulgação do pensamento de Levinas e essa questão toda, né, de fazer esse momento ser, como dizia o professor o André falava disso, né? Nós somos filósofos, filósofas, e nos compete o dever de pensar, né? E pensar esse momento com muita gravidade, com muita densidade. Então, gente, muito obrigado. Peço-lhes desculpas se algo não tenha saído tão bem, mas nós estamos muito, muito agradecidos por ambos e por todas as pessoas que participaram conosco dessas lives durante esse mês todo de diálogo. Foi um mês Obrigado. levinasiano, né, professor Nilo? Isso, obrigado. Eu agradeço, Nilo e Gregory, só aproveitar, porque é tão interessante esse momento, e como eu estou nessa vida aí de produzir material, né, de produzir conteúdo, né, então convidar vocês a conhecer o meu canal, né, professor André Braine de Farias. É uma experiência nova, e o Nilo fez uma propaganda generosa aí, muito bacana. E principalmente um programa que eu tenho organizado, que é também toda sexta-feira, e daqui a 1 hora vai começar, quase 1 hora, 5 horas, que se chama Desconfinando as Ideias, onde eu, mais ou menos nesse mesmo formato aqui, eu convido sempre uma pessoa para falar, e a gente fica durante 2 horas trocando ideias, e é muito bacana. Temas variados, né? Então, ficaria muito feliz se vocês passassem lá e se juntassem a gente, né? Se inscrever no canal, enfim, aquelas coisas de sempre, né? E tá, só isso, Nilo. Muito obrigado, Gregory, toda a turma do CEBEL. Estou muito feliz de participar aqui do último encontro dessas jornadas, e espero que a gente tenha mais jornadas, né? Que a gente aproveite isso para realmente fazer, porque é fácil, relativamente fácil, né? De fazer isso, de proporcionar isso. Bem mais fácil do que fazer um encontro real, né? Com certeza, com certeza. Assim, a gente estava outro dia até comentando, né? Tivemos aqui a presença de tantas pessoas de tantos lugares do Brasil sem gastar 1 centavo com passagens aéreas, com hospedagem. Quer dizer, tem também uma questão prática que facilita muito e é muito bom. Claro que nada substituirá o corpo, né? Que a gente abraça, que a gente acaricia, que a gente ri juntos, mas é uma oportunidade realmente única. Bom, eu reforço então a gratidão do professor Nilo, estendida a todos também que passaram por aqui, todos vocês que participaram. Gostaria só de finalizar fazendo aqui 2 divulgações rápidas. Aliás, uma divulgação de livros e uma divulgação de atividades do CEBEL. A respeito dos livros, eu queria trazer aqui o livro, então, Crítica da Razão Idolátrica, do professor Ricardo Tim de Souza, que foi comentado, inclusive, pelo professor Leandro, que está em pré-venda no site da editora Zuc, e também o livro... Seu áudio ficou interrompido. Gregory. Oi, me desculpa, pronto. O livro Juan Carlos Scanoni, Uma aproximação filosófico-teológica sobre o pensamento latino-americano. O livro organizado pelo Edivaldo Antônio de Mello, pela Cristiane Pieterzak e pela Dulcilene Secato. Para a título de informação,
o professor Edivaldo e a professora Cristiane estão aqui também nos acompanhando, eles que fizeram o lançamento desse livro essa semana. O livro, pessoal, está disponível para download gratuito, o livro do Juan Carlos Scanoni. Por que estamos divulgando aqui? Porque Scanoni é um autor latino-americano que tem um grande diálogo com Levinas, né? Que talvez a gente precisa descobrir mais, né? Nós, levinasianos, chamar Scanoni para a conversa. É um homem muito, muito potente. Eu dei uma lida em algumas coisas do livro já, e está sendo muito interessante descobri-lo. Então, faço aqui esse convite a vocês também. E para terminar, gostaria aqui de dizer que o CEBEL, né, como o professor André disse, nós aprendemos a fazer isso agora, né? É como a criança que depois que aprende a andar não quer mais engatinhar. Então, como a gente aprendeu a usar essa ferramenta e fizemos essas jornadas e vimos que foram muito bem sucedidas, o CEBEL vai se reunir agora, né, o Conselho Diretor, daqui uns dias, para a gente poder pensar outras iniciativas, né, alguns projetos que a gente já vem sonhando há tanto tempo e que agora talvez a pandemia veio oportunizar a realização desses projetos. Então, fiquem de olho nas redes sociais, Instagram, Facebook, mantenham a comunicação por e-mail conosco também, se desejarem. O CEBEL ajuda nas pesquisas, né? A gente tem várias formas de colaborar, podemos colocar professores em contato com você, podemos oferecer material, né? Temos muitos PDFs, alguns livros, inclusive, que estão esgotados, que não se encontram no Brasil, então a gente consegue uma cópia de estudo, a gente sabe que não é o ideal, mas a gente consegue uma cópia de estudo para você fazer a sua pesquisa. Então, assim, saibam que podem contar com o CEBEL e nós estamos aqui para isso. Obrigado, professor Nilo, por nos animar na pesquisa. Obrigado, professor Leandro, professor André. Excelente tarde para todos. Bom feriado, afinal de contas temos aí 3 dias, né, para descansar e seguimos juntos. Um grande abraço, boa tarde. Muito obrigado, um abraço a todos. Abraço, Até breve. muito bom.